A maioria das pessoas acorda como quem perdeu a guerra antes mesmo de lutar. O corpo se arrasta, a mente está ausente, o espírito ainda não despertou. Levantam-se como se estivessem pagando uma dívida. Mal sabem que esse primeiro gesto define o tom da própria existência. Não é só mais um dia, é mais uma oportunidade de reafirmar quem você está se tornando. Enquanto muitos abrem os olhos apenas para reagir ao que o mundo exige, poucos decidem abrir os olhos para comandar o que o mundo ainda nem começou a oferecer. Esses poucos, os que fazem parte do 1%, não acordam com pressa, nem com preguiça. Acordam com presença, com firmeza, com clareza sobre o tipo de vida que desejam construir. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte sua já começou a entender que a disciplina não é uma virtude dos outros. É um caminho que você também pode trilhar. Você só precisa treinar sua mente para reconhecer que é possível. Para enxergar que o primeiro passo do dia não é um gesto mecânico, mas uma declaração de identidade. É nesse instante que convido você a fazer parte de algo maior. Este canal não é para qualquer um, é para quem está disposto a ir além da média, além do óbvio. Inscreva-se agora e cerque sua mente de estímulos que a elevam, porque a frequência que você consome determina a frequência que você transmite. Treinar sua mente é exatamente isso, ajustar sua frequência. E essa afinação começa no exato momento em que você escolhe como quer iniciar o dia. Os que fazem parte do 1% não começaram lá. Eles decidiram ser. Antes que qualquer conquista se manifestasse do lado de fora, ela já estava moldada do lado de dentro. Eles sabiam o que muitos ignoram. O modo como você começa determina o que você suporta, o que você constrói e o que você atrai. Napoleon Hill dizia que a mente é como uma terra fértil. Ela aceita qualquer semente que você planta, mas só frutifica o que você cultiva com consistência. E é pela manhã, antes que o mundo despeje seu peso, que essa terra está mais receptiva. É ali, entre o despertar e a primeira decisão, que você pode escolher plantar convicção ou continuar semeando distração. Veja, você não precisa de uma fórmula mágica. Você precisa de uma decisão simples, começar o dia como quem já venceu, como quem já sabe para onde está indo, como quem se comprometeu com uma versão maior de si. E isso começa com escolhas pequenas, mas poderosas. Colocar o despertador em um horário firme, levantar sem negociar, evitar mergulhar no celular, tomar posse da própria mente antes que o mundo tente alugá-la. Essas decisões são sutis, mas são tudo, porque não é sobre o horário em si, é sobre quem você está sendo ao fazer isso. O 1% age em alinhamento com o que deseja construir, mesmo quando não há pressa, mesmo quando ninguém está olhando. A disciplina matinal não é um item de produtividade, é um pilar de identidade. É por isso que acordar com presença é mais do que um hábito, é um renascimento diário, é o momento onde você se recorda do que acredita, do que persegue, do que se recusa a aceitar como destino. O restante do mundo talvez acorde para repetir padrões, mas você desperta para quebrá-los. E essa diferença muda tudo. Acordar com disciplina não exige motivação, exige comando interno. E comando é treinável. Toda vez que você escolhe cumprir o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade, sua mente registra. Sou alguém que faz o que diz. E essa memória se acumula, cria raízes, se torna fundação. Não é à toa que Hill observou esse mesmo padrão em todos os grandes nomes que estudou. Eles não esperavam se sentir prontos. Eles decidiam. Eles construíam a prontidão por meio da ação. Carnegie não esperava inspiração para agir. Ele agia e deixava que a ação abrisse espaço para o estado mental necessário. Edison, quando questionado sobre os milhares de testes que falharam, respondeu: "Não falhei, apenas descobri milhares de maneiras que não funcionam."
Isso é mentalidade treinada. Isso é agir como 1%. Agora olhe para a sua vida, para o modo como você desperta, para o que você faz nos primeiros 15 minutos do seu dia. Ali não está apenas uma rotina. Está uma identidade sendo formada. Está o reflexo de uma mente que ou repete o ontem ou constrói o amanhã. Está a diferença entre ser levado e ser líder. E talvez você ache que isso é pequeno demais. Que levantar na hora certa, evitar o celular ou escrever 3 metas não muda tanto assim. Mas eu te digo, é aí que mora o segredo. Porque o 1% não se destaca pelas grandes decisões públicas. Eles se diferenciam pelas pequenas decisões privadas, tomadas todos os dias, com consistência quase inumana. A disciplina matinal é o código invisível da mente forte. É o tijolo oculto do império que todos admiram. Acordar cedo, tomar posse da sua mente, agir antes da demanda, alimentar-se de ideias elevadas, mover o corpo como quem desperta a alma. Tudo isso cria uma estrutura mental que ninguém pode tirar de você. Essa estrutura é o que sustenta sua resiliência, sua clareza, sua capacidade de fazer o que precisa ser feito quando o mundo inteiro está paralisado. E não se trata de perfeição, trata-se de repetição. Repetir o que fortalece, repetir o que educa, repetir o que te aproxima do que você quer viver. Treinar sua mente como um guerreiro afia sua espada, porque você já sabe. A batalha mais importante do dia acontece antes mesmo da primeira reunião, do primeiro e-mail, do primeiro problema. Ela acontece entre você e o botão de soneca, entre você e a decisão de começar. A primeira batalha do dia não é contra o trânsito, o atraso ou a correria. É contra o próprio impulso de adiar. É contra aquele momento sutil, quase imperceptível, em que a mente propõe só mais 5 minutos. Essa frase, dita em voz baixa e disfarçada de autocompaixão, é o começo de uma cadeia invisível de derrotas. Porque não é sobre o tempo em si, é sobre quem está no controle. Quando você cede à negociação com o travesseiro, você está dizendo ao seu subconsciente que suas promessas são flexíveis, que sua palavra tem preço, que sua identidade pode ser dobrada por conforto passageiro. E a mente, essa máquina precisa que tudo registra, armazena essa informação. Ela aprende que você não precisa ser levado tão a sério assim. E isso, com o tempo, custa caro. O botão de soneca não só rouba minutos do seu dia, ele rouba a confiança da sua alma. Ele mina, gota a gota, o compromisso que você deveria ter com a sua evolução. Por isso, quando o despertador tocar, levante, sem negociação, sem drama, sem desculpas. Haja como quem respeita a própria decisão, como quem honra o próprio destino. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo ardente. Mas esse desejo não se expressa apenas em planos grandiosos. Ele se manifesta, antes de tudo, em pequenas escolhas, em micro-vitórias. E a primeira delas é acordar quando disse que acordaria. Parece simples, mas é nesse ato que se desenha a linha entre quem comanda a própria vida e quem apenas acompanha o fluxo. Acordar com disciplina não exige heroísmo, exige decisão. E a decisão não acontece na hora que o alarme toca, ela acontece na noite anterior. No instante em que você programa o horário, você está assumindo um compromisso, e a forma como você lida com ele revela muito mais do que sua rotina. Revela o tipo de pessoa que você está se permitindo ser. Por isso, não comece o dia no modo reativo. Não deixe que a primeira coisa que seus olhos vejam seja uma notificação, um feed de comparações, uma avalanche de problemas que nem são seus. Comece consigo, com sua respiração, com sua intenção, com a lembrança do porquê você escolheu esse caminho. O 1% que transforma o mundo começa o dia lembrando a si mesmo quem é e o que veio fazer aqui. E isso não significa acordar em êxtase todos os dias. Não significa sentir-se inspirado às 5 da manhã.
significa ter comando. A disciplina não é sobre estar motivado, é sobre ser confiável para si mesmo. E ser confiável significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há ânimo, nem testemunhas. Aqueles que mudam o jogo não são os mais talentosos, nem os mais sortudos. São os mais consistentes. São os que aprendem a agir sem depender da vontade. Os que treinam a mente para operar em padrão de decisão, não em estado de emoção. Eles acordam como quem entende que não se trata apenas de iniciar o dia, trata-se de tomar posse dele. Veja, a mente busca padrões. E todo padrão começa com um primeiro gesto. A forma como você começa amanhã se torna o molde de como você enfrentará os desafios das próximas horas. Se você começa no controle, tende a manter o controle. Se começa cedendo, tende a repetir essa dinâmica diante de tudo que exige esforço. É por isso que o simples ato de sair da cama sem procrastinar tem um poder tão profundo. Ele ativa um circuito interno de liderança. Ele comunica, em silêncio, que você está pronto para se mover, ainda que o corpo proteste, ainda que a cama pareça irresistível. E esse gesto, repetido por dias, semanas, meses, transforma o que antes era esforço em natureza. Você não tenta mais ser disciplinado. Você é. Esse processo de transição não é instantâneo. No começo, sua mente vai lutar. Vai racionalizar, pedir exceções, oferecer justificativas quase convincentes. Mas lembre-se, todo crescimento começa na fricção e todo poder nasce da repetição. Quanto mais vezes você age em direção ao que prometeu, mais fácil se torna. O desconforto diminui e a força aumenta. E não há hora melhor para começar esse treino do que na primeira luz do dia. É nesse momento que o mundo ainda está calmo, que os ruídos externos não invadiram seu espaço interno. É nesse intervalo entre o despertar e o agir que você pode moldar a si mesmo de forma intencional. A disciplina matinal é mais do que um hábito. É um campo de treino para a alma. Napoleon Hill estudou isso profundamente. Ele via a rotina matinal dos grandes realizadores como uma espécie de ritual sagrado, um momento em que esses homens não apenas se organizavam, mas se alinhavam com o seu propósito. Eles não acordavam por obrigação, eles acordavam por missão. E essa missão se renovava a cada manhã, com o mesmo zelo, a mesma firmeza, o mesmo respeito por si mesmos. E você pode fazer o mesmo. Não importa onde você está agora. Não importa o quanto você já adiou essa decisão. O que importa é que agora você sabe. A primeira batalha do dia é sua. E quando você a vence, tudo o mais se reconfigura. Levantar cedo, com intenção, com propósito, com foco, é um ato de rebelião contra a mediocridade. É um recado ao universo de que você está pronto para mais. E o universo responde a quem se move com convicção. Então, amanhã, quando o despertador tocar, não espere sentir vontade. Não espere o momento parecer ideal. Apenas levante. Coloque os pés no chão como quem pisa na direção da própria grandeza. Respire fundo. Olhe para o nada e sinta a presença de quem você pode se tornar. Se repetir esse gesto simples, todos os dias. Porque no fim, o mundo não será gentil com os indecisos. Ele será conquistado pelos que decidem. E essa decisão começa onde quase ninguém percebe, entre você e o botão de soneca. Existe algo que os homens extraordinários fazem em comum. Não se trata de um segredo místico, nem de uma fórmula escondida nas entrelinhas de um livro antigo. É mais simples e ao mesmo tempo mais poderoso do que isso. Eles criam um ritual invisível, inegociável, indivisível, um espaço sagrado em suas manhãs onde a mente é afiada, o corpo desperto e o espírito alinhado com o que desejam construir. Esse ritual não começa com ações exteriores, começa com uma presença interior. Antes de qualquer técnica, existe uma intenção.
a de moldar a si mesmo todos os dias como um escultor que não tem pressa, mas tem convicção. E cada gesto que compõe esse ritual é uma reafirmação de quem ele escolheu ser. Você pode ver grandes empresários, líderes, atletas, pensadores. Todos, de alguma forma, criaram sua primeira hora do dia como um santuário. Um tempo reservado para si, longe das urgências do mundo, onde não há distrações, apenas decisões. E essa sequência, essa repetição quase silenciosa de hábitos conscientes, constrói um tipo de poder que não pode ser imitado. A força de quem está alinhado por dentro antes de agir por fora. Napoleon Hill enxergava isso com clareza. Ele não apenas registrava os comportamentos dos bem-sucedidos, ele mergulhava nos padrões mentais que os sustentavam. E o que ele descobriu era inequívoco. A excelência não se revela ao mundo no momento da conquista, mas nas horas ocultas da preparação. O sucesso, dizia ele, é construído muito antes que os olhos do público o percebam. E essa construção começa cedo, com rituais simples, mas executados com intenção profunda. Não importa se você tem 30 minutos ou 2 horas, o que importa é o que você faz com esse tempo. Porque a grandeza não está na duração do ritual, mas na energia com que ele é vivido. Alguns escrevem seus objetivos, outros meditam em silêncio. Há os que visualizam com clareza os passos que irão dar e os que leem algo que nutre a mente antes que ela seja bombardeada por informações inúteis. Todos, porém, têm algo em comum. Eles comandam a própria atenção. Eles começam o dia como arquitetos, não como operários da própria agenda. Imagine por um instante a diferença entre alguém que acorda, corre para o celular, consome notícias, se irrita com o que vê, responde mensagens e já sai pela porta atrasado, e alguém que acorda, respira, movimenta o corpo, alinha o pensamento, afirma quem é e o que busca. Ambos vivem no mesmo mundo, mas um reage, o outro cria, e essa diferença se acumula. Um dia, 2, 30, 300. E então, anos depois, um chama o outro de sortudo. Mas não é sorte, é estrutura, é prioridade invisível. É compromisso com o que ninguém vê. É o hábito de preparar a mente antes que o mundo tente desorganizá-la. É começar com firmeza enquanto todos ainda dormem mentalmente. Esse ritual é também uma blindagem, porque o mundo moderno é voraz. Ele disputa sua atenção com garras afiadas. Se você não começar o dia com intenção clara, será facilmente sequestrado pela distração, pelo medo, pela comparação. O ritual matinal é seu escudo. É onde você afirma, sem palavras, hoje sou eu quem dita o ritmo. E veja, isso não é rigidez, é liberdade, porque quando você se disciplina nas primeiras horas, o restante do dia flui com mais leveza. Você não precisa mais correr atrás do tempo, você está à frente dele. Você não precisa mais reagir ao imprevisto, você responde com clareza. Você não precisa mais provar quem é, você já sabe. Esse tipo de domínio não vem da força bruta nem da pressa. Ele nasce do autocuidado, da repetição consciente, de cultivar presença no começo do dia. E essa presença se manifesta nos detalhes, na forma como você respira, como organiza seus pensamentos, como se movimenta, como decide. Cada pequena ação matinal é um voto de confiança na pessoa que você deseja se tornar. Por isso, observe o seu ritual, ou a ausência dele. O que você está construindo com as primeiras ações do seu dia? Está se preparando para comandar ou para obedecer? Está plantando clareza ou confusão? Está afirmando sua identidade ou cedendo ao fluxo externo? Se ainda não tem um ritual, comece com um só hábito. Escreva seus objetivos. Mova o corpo por alguns minutos. Leia uma página que te eleve. Visualize o dia com firmeza. Não importa o que escolha, importa que seja seu. E que seja repetido até deixar de ser escolha e passar a ser quem você é. Esse é o ponto em que tudo muda.
Quando você não precisa mais se forçar, porque sua mente já entendeu o caminho. Ela já reconhece que esse espaço matinal não é um luxo, é um fundamento, é a base de toda a ação que virá depois. E isso te torna raro, porque a maioria ainda espera ter tempo, espera se sentir pronta, espera a vida acalmar para só então criar uma rotina sólida. Mas os que constroem a própria história não esperam. Eles priorizam, eles criam espaço antes que o mundo tente tomá-lo. Eles decidem o que vão pensar, como vão agir e o que vão nutrir, antes que o caos tente impor qualquer outra coisa. Esse é o ritual invisível que sustenta os grandes. Não está nos holofotes, está nas escolhas silenciosas, está nas manhãs em que ninguém está por perto, está nos minutos em que você poderia dormir mais, mas escolhe crescer. E essa escolha, feita de forma constante, transforma o que você acredita ser possível. Porque no fim, a diferença entre os que sonham e os que realizam não está em dons, nem em oportunidades. Está no que eles fazem quando ninguém está vendo. A mente humana é um terreno fértil. O problema é que poucos aprendem a plantar ali com consciência. A maioria simplesmente permite que o mundo jogue suas sementes, distrações, medos, comparações, ruídos. E então colhem o caos, a dúvida, a estagnação. Mas aqueles que pertencem ao 1% sabem, ou você treina sua mente para decidir, ou ela será treinada para reagir. Reagir é automático. É fácil, é inconsciente. Acontece quando você acorda e já pega o celular. Quando sua agenda é preenchida por obrigações que nem escolheu. Quando você diz sim ao que enfraquece por medo de dizer não ao que não serve. Reagir é viver à mercê. Decidir, por outro lado, é viver com clareza, com intenção, com direção. E essa habilidade não nasce com ninguém. Ela é desenvolvida, treinada, praticada, repetida. É como um músculo, fraco no início, mas que, ao ser exigido todos os dias, ganha força, estrutura e resistência. E não existe academia melhor para esse treino do que a disciplina matinal, porque é de manhã que sua mente está mais limpa, mais aberta, mais vulnerável. E é exatamente por isso que ela precisa ser guiada. Quem desperta e imediatamente se entrega ao ruído externo está permitindo que outros decidam por ele como será seu dia. Como será sua energia? Como será sua produtividade? Como será sua identidade? Decidir é se antecipar. É escolher antes da pressão. É programar a própria vibração antes que o mundo tente impô-la. É você dizer à mente, aqui quem manda sou eu. Não o cansaço, não o medo, não os impulsos. É tomar posse da sua capacidade de escolher. Napoleon Hill alertava que o fracasso começa muito antes dos resultados ruins. Ele começa quando você permite que o hábito de reagir se instale sem perceber. Cada vez que você posterga uma decisão importante, cada vez que responde a uma provocação sem refletir, cada vez que se deixa levar pela emoção, ao invés de manter o propósito, você está treinando sua mente para ceder. E o que é treinado se fortalece. A mente não distingue intenção de ação. Ela aprende pelo que você repete. Por isso, quando você age com firmeza pela manhã, ainda que o corpo peça o contrário, você está gravando um comando interno. Minha vontade prevalece. E esse comando se expande. Ele não fica restrito à primeira hora. Ele se reflete em como você come, fala, trabalha, se relaciona. Porque a mente treinada não muda apenas seu dia, ela transforma sua vida. Agora reflita com sinceridade. Quantas das suas decisões mais importantes têm sido tomadas por impulso? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes permitiu que o ambiente decidisse o seu humor? Quantas vezes desistiu de algo essencial porque o mundo parecia mais urgente? Essa é a raiz da estagnação.
Não é falta de tempo, de dinheiro ou de oportunidades. É falta de comando interno. É a ausência de um centro decisório firme dentro de si. E a única maneira de desenvolver esse centro é pela prática, pela repetição, pelo treinamento intencional, dia após dia. Você quer treinar sua mente para decidir? Então comece decidindo o que vai pensar logo cedo. Antes de sair da cama, pergunte-se: quem estou escolhendo ser hoje? Escreva sua resposta. Faça dela seu guia. Respire por um instante e declare mentalmente como será seu estado emocional. Afirme a vibração que deseja sustentar. Firmeza, foco, gratidão, clareza. Não espere o mundo te entregar isso. Escolha entregar ao mundo. Você quer treinar sua mente? Então selecione o que consome. Alimente-se de palavras que te constroem. Leia algo que fortaleça sua identidade. Evite notícias que só reforçam escassez. Desligue o barulho. A mente, como o corpo, responde ao que é alimentada. E se você deseja um destino forte, precisa de nutrição mental de qualidade. Você quer treinar sua mente? Então proteja sua atenção. Não se permita começar o dia sendo invadido. A primeira hora não é para o mundo, é para você. É seu templo, seu campo de treinamento, seu espaço sagrado de moldar quem você será no resto das horas. Não permita que notificações decidam seu foco, que comentários alheios determinem seu humor, que comparações virtuais roubem sua energia. Decida antes e mantenha essa decisão como prioridade. Tudo isso pode parecer pequeno: escrever, respirar, afirmar, proteger. Mas não é, porque a transformação verdadeira começa nos detalhes. Os grandes líderes, os grandes realizadores, os que entraram para a história. Todos eles tinham hábitos aparentemente simples, mas feitos com intensidade, regularidade e intenção. Eles entendiam que o mundo é vencido por quem domina a si mesmo. E esse domínio é treinado todos os dias, quando ninguém está assistindo. Você pode treinar sua mente para buscar distração, ou pode treiná-la para buscar direção. Pode treiná-la para ceder ou para sustentar. Pode treiná-la para desejar o conforto imediato ou para construir a realização duradoura. A escolha é sua, sempre foi. E a mente aprende rápido, ela só precisa de um líder. Alguém que diga, com clareza: vamos por aqui. E quanto mais você sustenta essa postura, mais natural ela se torna, até que decidir com firmeza não seja mais um esforço, seja um reflexo. Você se tornará a pessoa que não negocia com o que é essencial, que não precisa de motivação para agir, que não depende do ambiente para manter o foco, porque a mente, agora treinada, sabe quem é o comandante. E nesse ponto, tudo muda. O que antes era difícil se torna parte de você. O que antes parecia forçado, agora flui. Você deixa de ser um produto do acaso e se transforma em arquiteto da própria realidade. E tudo isso começou ali, naquela manhã em que você escolheu treinar sua mente antes que o mundo tentasse dominá-la. A disciplina, para muitos, ainda soa como uma prisão. Uma renúncia ao prazer, um sacrifício constante, um peso que se carrega por obrigação. Mas os que caminham entre os 1% sabem a verdade. Disciplina é liberdade. É ela quem dá estrutura ao caos, direção ao talento, poder à intenção. Sem ela, qualquer visão se dissolve no tempo. Com ela, qualquer impossibilidade se dobra à persistência. E o mais impressionante: a disciplina não precisa gritar, não precisa provar, não precisa mostrar nada a ninguém. Ela opera em silêncio todos os dias, como um arquiteto invisível que, pedra por pedra, ergue uma identidade sólida, uma reputação inabalável, um destino impossível de ser derrubado. Napoleon Hill via a disciplina como a ponte entre o propósito definido e a realização tangível. Sem ela, a ideia mais brilhante vira devaneio. O plano mais estratégico se perde em promessas vazias. A disciplina é o que transforma a intenção em evidência,
É o que separa o sonhador do realizador. É o que torna o ordinário extraordinário pela força da repetição. E aqui está a chave. Essa repetição não precisa ser grandiosa, não precisa ser épica, precisa ser constante. É o gesto de acordar quando diz que acordaria. É a decisão de manter o foco quando o mundo pede distração. É a escolha de agir mesmo sem aplausos. Cada ato disciplinado é uma afirmação silenciosa. Eu sou confiável. Eu sustento aquilo que escolhi ser. Repare nos grandes construtores da história. Carnegie não esperava o mundo facilitar. Ele se impunha rotina, esforço, visão diária. Edison não inventou no meio do acaso. Ele criava sistemas, protocolos, ritmos de tentativa e erro, sempre sustentados por uma disciplina inabalável. Não era sobre genialidade, era sobre constância. Era sobre entender que o extraordinário nasce do ordinário feito com excelência. E a mente, quando submetida à disciplina, se transforma. O que antes exigia esforço, começa a fluir. O que antes parecia duro, se torna natural. A repetição diária reprograma o subconsciente. E com o tempo, você não está mais se forçando a ser disciplinado. Você já é. Está moldado, estruturado. A disciplina não é mais um esforço, é parte da sua natureza. Mas esse ponto só é alcançado por quem atravessa a fase em que tudo parece inútil, em que o progresso é invisível, em que os resultados não aparecem. A maioria desiste aí. Desiste nos primeiros dias em que acorda cedo e nada muda. Nos primeiros treinos sem evolução. Nas primeiras tentativas de manter o foco em meio ao cansaço. Mas os poucos que persistem, esses descobrem um novo nível de força interior. Eles encontram algo que a maioria jamais sentirá: o poder da integridade pessoal. Porque é exatamente isso que a disciplina constrói: integridade. Quando você faz o que prometeu, mesmo sem vontade, está afirmando a si mesmo que pode confiar em você. E esse sentimento é insubstituível. Nada gera mais respeito próprio do que cumprir uma promessa feita no silêncio, longe dos olhos do mundo. Você não precisa anunciar sua disciplina. Ela se mostra sozinha, nos frutos que só o tempo entrega. E esse tempo, paciente, generoso, é o que revela quem está brincando e quem está construindo. Se você deseja viver no topo, precisa aceitar o fundamento. E o fundamento é feito de escolhas pequenas, de consistência, de um estilo de vida onde o que precisa ser feito é feito, com ou sem motivação, com ou sem audiência, com ou sem resultados imediatos. A disciplina é o cimento invisível da sua nova identidade. E essa identidade, uma vez firmada, muda tudo. Ela altera como você se vê, como age, como decide. Você começa a falar menos e entregar mais. Começa a depender menos do ambiente e mais da própria decisão. Começa a caminhar com uma postura que os outros respeitam, mesmo sem entender o porquê. Isso se espalha. A disciplina matinal, que parecia um simples hábito, se infiltra em todas as áreas. No modo como você trata seu corpo, no modo como você lidera sua equipe, na forma como diz não ao que não te serve mais, na paciência com que constrói, mesmo quando tudo ao redor pede pressa. Você começa a agir como quem já chegou, mesmo antes de alcançar, porque já sabe que é inevitável. Já sabe que com disciplina o tempo trabalha a seu favor. Que a repetição silenciosa constrói mais do que os discursos barulhentos, que as pequenas vitórias diárias são mais poderosas do que as conquistas esporádicas. E quando você olha para trás, percebe, o que parecia esforço virou quem você é. A rotina que parecia dura se transformou no seu refúgio. Os hábitos que exigiam força agora são fontes de força. E tudo isso porque em algum momento você decidiu treinar sua mente, manter seus compromissos e construir com disciplina o que o mundo um dia chamará de milagre. Mas você saberá,
Você saberá que não foi milagre, foi método, foi decisão, foi prática, foi disciplina. Então, amanhã, quando estiver diante da dúvida, levantar ou adiar, agir ou postergar, avançar ou repetir, escolha a disciplina, escolha a integridade, escolha a grandeza. Porque quem escolhe isso todos os dias, inevitavelmente chega lá. Existe um tipo de pessoa que não espera as circunstâncias mudarem para mudar de atitude, que não depende de provas externas para acreditar em seu valor, que não vive em função do ambiente, da opinião ou da validação dos outros. Essa pessoa é rara, mas existe, e sua raridade não vem de talentos extraordinários, vem de decisões extraordinárias. Ela decidiu pensar e agir como o 1% muito antes de ser reconhecida como parte do 1%. Essa é a virada. Primeiro, você escolhe a mentalidade. Depois, o mundo responde. A maioria vive presa a uma lógica inversa. Esperam conquistar para então agir como conquistadores. Esperam vencer para então se comportar como vitoriosos. Mas a verdadeira transformação começa quando você age como quem já chegou, mesmo que ninguém tenha te notado ainda. Quando você começa o dia com a postura de quem lidera, mesmo que ainda esteja lutando nos bastidores. Foi isso que Napoleon Hill observou em cada homem que estudou. Nenhum deles esperava o mundo reconhecer sua grandeza. Eles a assumiam, em silêncio, em disciplina, em decisão. A mente deles já operava no padrão da excelência antes mesmo que o sucesso aparecesse. E esse padrão era visível em suas manhãs, na maneira como se levantavam, no modo como se preparavam, na firmeza com que iniciavam cada dia, como se o futuro já estivesse escrito e fosse apenas questão de tempo até que todos vissem. Pensar como 1% não significa se iludir. Significa se comprometer, é assumir por dentro a versão que deseja viver por fora, é caminhar como alguém que sabe, que já decidiu, que já é. Essa atitude cria uma frequência tão clara que cedo ou tarde o ambiente precisa responder, porque o mundo não se curva a desejos incertos, ele se curva a convicções encarnadas, e essa convicção é treinável. Você pode moldá-la, fortalecê-la, alimentá-la todos os dias, principalmente pela manhã. Logo ao acordar, ao invés de revisitar suas dúvidas, revisite a versão mais elevada de si mesmo. Visualize-a, descreva-a, traga-a para perto, respire como ela respiraria, pense como ela pensaria, haja como ela agiria. Porque essa repetição, essa prática mental, não é fantasia, é programação. Seu cérebro é plástico. Seu corpo responde à imagem que você sustenta internamente. E quando essa imagem é forte, congruente e alimentada com emoção, ela começa a dirigir suas decisões. Começa a te afastar dos velhos padrões e a te empurrar naturalmente para novos comportamentos. O 1% não vive por acaso. Eles criam uma identidade e alinham suas ações a ela. E isso se expressa nos detalhes, no modo como caminham, como falam, como escolhem, como reagem. A firmeza deles não está no tom de voz, mas na coerência entre pensamento e comportamento. Eles se tornaram aquilo que sustentaram com disciplina, quando ainda era difícil, quando ainda era invisível, quando ainda era solitário. E aqui está uma verdade desconfortável. Você já está se tornando algo. Todos os dias. A questão é, o que exatamente? Porque cada vez que você procrastina, está alimentando a identidade de quem posterga. Cada vez que cede ao impulso, está fortalecendo a versão reativa. Cada vez que diz que vai mudar, mas mantém os mesmos hábitos, está treinando sua mente para não acreditar em você. Por outro lado, toda vez que levanta na hora certa, mesmo cansado, você está se tornando confiável. Toda vez que diz não ao que distrai, você está se tornando seletivo. Toda vez que foca no que importa, mesmo sem aplausos, está se tornando inabalável. E é essa versão
criada nas pequenas repetições, que um dia surpreenderá o mundo. Você não precisa ser extraordinário para começar. Precisa começar para se tornar extraordinário. Precisa assumir hoje o compromisso com a sua melhor versão, não com pressa, não com ansiedade, mas com clareza. E então repetir esse compromisso todos os dias, até que ele deixe de ser um esforço e se torne uma segunda pele. A mente que opera como 1% é seletiva. Ela não consome qualquer coisa. Ela não se envolve com qualquer distração. Ela não se rende ao que parece fácil. Ela tem filtro, direção, critério. E isso não a torna rígida, a torna eficaz. Porque energia sem direção é desperdício. Mas energia com disciplina é potência. Você já parou para se perguntar o que está ensinando a sua mente quando começa o dia com pressa, distração e reatividade? Está dizendo a ela que o caos comanda, que o externo define o interno, que a vida acontece a despeito de você, não por causa de você. Mas quando você assume o controle da primeira hora, você está ensinando sua mente a obedecer sua vontade. Está afirmando, eu sou o comandante dessa jornada. E o mundo, por mais que pareça alheio, responde a isso. As pessoas sentem quando você tem uma presença diferente. Sentem quando sua palavra tem peso. Quando sua atitude carrega estrutura. Não porque você é perfeito, mas porque você é coerente. Porque há disciplina onde antes havia improviso. Clareza onde antes havia dúvida, presença onde antes havia fuga. Essa presença, essa coerência, essa força, todas nascem do mesmo lugar, da repetição disciplinada de hábitos alinhados à identidade que você decidiu sustentar. Você não precisa parecer com ninguém, não precisa imitar rituais alheios. Precisa apenas fazer o que você sabe que precisa ser feito, com constância, com intenção, com firmeza. E se hoje você escolher agir como alguém que já é o que deseja ser, então parabéns. Você já está dentro do 1%. Porque o ingresso para esse grupo não é status, é consistência, não é reconhecimento, é decisão. Há um momento do dia em que o mundo está calado, em que ninguém te observa, ninguém te cobra, ninguém te espera. É nesse instante que tudo começa, ou termina. Porque o que você faz quando ninguém está olhando é o que realmente molda quem você é. Não são os discursos, nem as postagens, nem as intenções proclamadas. É a prática solitária, é a repetição fiel. É o compromisso silencioso com aquilo que você disse que seria. Essa é a base dos que pertencem ao 1%. Eles não treinam para impressionar. Eles não agem para agradar. Eles não constroem para provar. Eles fazem o que precisa ser feito por uma única razão. Porque se tornaram o tipo de pessoa que faz, que sustenta, que repete, que respeita a própria palavra como um contrato. Você pode observar alguém por 5 minutos e pensar que entendeu sua força. Mas a verdadeira força não se mostra nesses 5 minutos. Ela foi construída nos últimos 5 anos. Nas madrugadas em que ninguém o viu tentando, nos não que ninguém ouviu, nas escolhas que ninguém aplaudiu. A força real é invisível, é íntima, é pessoal. E é por isso que a primeira hora do seu dia importa tanto. Ela é a única parte da sua rotina que ainda não foi invadida, que ainda é sua, que ainda está sob seu domínio completo. E a maneira como você a utiliza não diz respeito apenas ao seu dia, diz respeito ao tipo de mente que você está formando. Napoleon Hill não apenas estudou os homens mais bem-sucedidos de sua era. Ele entendeu que o que os tornava diferentes não era o talento bruto ou os recursos iniciais. Era o nível de exigência interna que tinham para consigo mesmos, principalmente quando ninguém estava por perto. Eles agiam como se já fossem grandes antes que alguém percebesse, e esse comportamento, repetido com disciplina, tornava o sucesso inevitável. Porque, no fundo, tudo se resume a isso: identidade. Você não conquista para depois se tornar. Você se torna e então conquista. E esse tornar-se acontece no invisível.
nas manhãs em que você decide não negociar com o despertador, nos minutos em que você escolhe alimentar a mente antes de responder ao mundo, no tempo que você dedica à construção interna antes que a vida comece a cobrar resultados externos. E não espere reconhecimento. Os primeiros meses serão solitários. O progresso será invisível. O corpo irá protestar. A mente vai resistir. Você vai duvidar, mas se continuar, se mantiver o padrão, se repetir mesmo cansado, um dia você acordará diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. As pessoas vão começar a notar, vão perguntar o que você fez, qual foi o segredo, e você vai sorrir por dentro porque vai saber, o segredo estava no que você fazia enquanto ninguém via. Quando você age com disciplina, não está apenas desenvolvendo hábitos, está escrevendo códigos no seu subconsciente, está programando uma nova resposta emocional, está se libertando da velha versão que só agia quando havia aplausos. Agora, você age porque é assim que vive, porque é assim que é. E isso gera algo raro, poder interno. Você já não se abala com a opinião dos outros. Já não precisa de incentivos para fazer o que prometeu. Já não se sabota na primeira dificuldade. Você aprendeu a confiar em si. E essa confiança é a raiz da verdadeira liberdade. Veja, o mundo atual é barulhento. Vem de fórmulas prontas, atalhos rápidos, recompensas instantâneas. Mas nada disso constrói uma mente forte. A mente forte é construída na lentidão, na disciplina, no desconforto, no processo. É ali que você se separa da massa, não por superioridade, mas por compromisso. Você está disposto a fazer o que poucos fazem, para se tornar o que poucos se tornam. E se você chegou até aqui, se leu cada palavra com atenção, então você já sabe. O que define o seu lugar no mundo não é o que você sonha, mas o que você sustenta. Não é o que você deseja, mas o que você pratica. Não é o que você planeja, mas o que você repete. Então, escolha repetir. Escolha praticar. Escolha se levantar antes do mundo. Não para vencer os outros, mas para vencer a si. Escolha treinar a sua mente todos os dias, não para parecer mais forte, mas para ser. Escolha a disciplina como seu código, sua base, seu legado, porque o tempo passa de qualquer forma, e daqui a 6 meses, ou você estará colhendo os frutos da sua consistência, ou os arrependimentos da sua negociação. Você decide. E se essa decisão já estiver viva dentro de você, se algo em seu interior despertou com esse conteúdo, então aproveite este momento. Inscreva-se agora neste canal. Aqui é o lugar onde mentes determinadas se encontram, onde a disciplina é celebrada, onde a grandeza é cultivada todos os dias antes que o mundo desperte. Lembre-se, a vida que você deseja não está em um lugar distante. Ela está escondida na próxima manhã em que você escolher levantar. Mesmo sem vontade, no próximo compromisso que você cumprir, mesmo sem plateia, no próximo hábito que você repetir, mesmo sem resultado imediato. O 1% que muda o mundo começa assim, na sombra, no anonimato, no invisível, mas sempre com disciplina.